convidar você a uma leitura, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e o André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são apenas início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamentos, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível num lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado da casa não desça, e nem entre na casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo e até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou venham, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aprenda a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo, certo? Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que está próximo às portas. E eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a casa, encarrega de tarefa um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se tarde, à noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos, vigiem. Amém? Eita, talvez você que está fazendo o projeto leu esse texto, você já tenha lido esse texto, talvez você nunca tinha ouvido essas palavras, não importa, há uma mensagem que Jesus falou para a gente. Jesus falou essa palavra
na sua terceira visita que ele fez ao templo. Nesse tempo, queridos, e o texto começa falando de um templo, existia um templo que era chamado de Templo de Herodes. Em Jerusalém, nós vemos o relato de 3 templos. Primeiro, um templo que foi construído por Salomão. Tinha todo o seu esplendor, glória, riqueza. Foi construído conforme a ordem de Deus, o projeto que havia dado pelo pai de Salomão, Davi. Davi já tinha preparado todos os recursos para a construção, uma construção que demorou 7 anos e depois foi inaugurada por Salomão. Ela teve glórias maravilhosas, coisas maravilhosas, mas aquele templo foi totalmente destruído quando eles foram levados pelos babilônicos para o cativeiro babilônico, e aquele templo e a cidade foi totalmente destruído, tudo veio abaixo, virou ruínas. Depois, quando eles retornaram do cativeiro, um homem chamado Zorobabel, ele, pelo Espírito de Deus e com a união do povo, ele faz uma reconstrução do templo. Um templo muito simples, sem a pujança, sem a glória do templo de Salomão. E esse templo permaneceu até o período do que os romanos tomam o domínio da Judéia, e aí Herodes, para agradar os judeus, ele faz uma reforma considerável que demorou cerca de 54 anos, ele faz uma reforma muito grande naquele templo, de tal forma que ele supere em esplendor o próprio templo de Salomão. O templo de Salomão fica pequeno, perto do que Herodes fez, passa a ser uma obra arquitetônica esplendorosa. Herodes, que fez essa construção, ele era um homem de projetos, um homem da engenharia, da arquitetura, e ele faz algo realmente extraordinário, que é considerado uma coisa esplendorosa. E esse templo, quando Jesus estava aqui, esse templo estava lá. E Jesus visita esse templo 3 vezes. Na primeira vez ele vai muito rápido, dá uma olhada no templo e sai. Na segunda vez, ele faz uma obra de purificação no templo, porque algumas coisas erradas estavam acontecendo ali. Havia um comércio de coisas sagradas acontecendo no templo. Jesus não admite aquilo, e ele faz um estardalhaço ali dentro, derruba as mesas, expulsa aquele pessoal que estava fazendo comércio ali no templo, e diz que a casa do pai era chamada de casa de oração. E na terceira visita, essa visita que ele faz a esse templo, ele observa algumas coisas, e quando ele está saindo, os discípulos chegam para ele e falam: Jesus, fala a verdade, o negócio aqui é bonito, hein? Olha que construção magnífica, olha que obra de arquitetura, olha que coisa maravilhosa. E eu vejo Jesus sem se impressionar com aquilo. Estão achando demais isso? Vou dizer uma palavra para vocês: isso aqui vai vir tudo para baixo. Vai virar ruínas. Vai virar ruínas. E aí ele sai. O templo estava no alto de uma colina, no monte chamado Monte Moriá. Ele tinha um lugar de destaque, as pessoas podiam vir de muito longe. Ele sai do Monte Moriá, atravessa um lugar chamado Vale de Cedron, vale muito profundo, e eles começam a subir o Monte das Oliveiras. Eles se assentam ali do Monte das Oliveiras. Era possível ter uma visão completa, sem nenhum impedimento, de todo o templo de longe. E aí, quando eles estão ali sentados e olhando para o templo, dali do Monte das Oliveiras, ao lado do Monte das Oliveiras estava o Jardim do Getsêmani, onde depois Jesus vai orar antes da sua morte. E aí os discípulos, o Pedro, o André, o João e o Tiago, chegam para ele e falam assim: Senhor, diz uma coisa para a gente, quando vai acontecer essas coisas? Os discípulos entendem que a destruição do templo não seria um evento isolado, porque quando acontecerão estas coisas? Que sinais haverá do fim dessas coisas? Eles estão dizendo para Jesus: dá uma dica para a gente, como que a gente deve se comportar diante de tudo isso, como serão essas coisas? E aí então, é esse discurso que Jesus vai fazer, que o Evangelho de Marcos vai registrar aqui para a gente. Só uma observação antes de eu entrar no detalhe da mensagem aqui, que é importante você saber. Eu já falei com os irmãos, esse Evangelho de Marcos, que era discípulo de Pedro, ele escreveu esse Evangelho por volta do ano 63, depois de Cristo. Ele faz uma coleção de todos os escritos que havia, registros que já havia sobre as obras, os atos de Jesus, as curas, os milagres, os discursos. Ele tem tudo isso selecionado e separado, e ele escreve esse evangelho por volta do ano 63,
quando a igreja já estava passando por perseguições. Portanto, quando esse evangelho começa a circular, esses eventos descritos aqui no evangelho de Marcos já estavam acontecendo. Por exemplo, a destruição do templo acontece no ano 70. Essa predição de Jesus, que aquele templo viria abaixo, que viria ruína, aconteceu logo depois de Marcos ter escrito seu evangelho. No ano 70, os judeus se rebelaram contra Roma, a cidade de Jerusalém se rebelou, não aceitava mais o domínio dos romanos, foi enviado um general chamado Tito, e ele vem com um grande exército, ultrapassa a última fortaleza que eles estavam abrigados, que era Massada, destrói todos que estão ali, eles entram em Jerusalém, era um momento de Jerusalém, estava em festa, e havia muita gente na cidade, e eles incendeiam o templo, derrubam tudo que está ali, não fica nada de pé, e como o templo era uma construção de mármores brancos e toda ornamentada com ouro, o calor do fogo, do incêndio, fez com que aquele ouro descesse pelos alicerces do templo, e vieram depois os saqueadores, e arrancavam as pedras do alicerce para saquear, para roubar o ouro que estava lá dentro. Cumpriu literalmente o que Jesus falou, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não vai ser derrubado, tudo vai ser destruído, vão se tornar em ruínas. Essa palavra de Jesus tem seu cumprimento já no ano 70. Então esse pessoal visualiza tudo isso. Quando Jesus disse, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, ou que essas coisas comecem a acontecer, porque aquela geração de Jesus viu o cumprimento dessa palavra, que foi o episódio inicial, que foi a destruição do templo, o início das perseguições que eles vão sofrer. Mas, queridos, o que eu quero destacar nesse texto são algumas palavras importantes que Jesus falou. Por algumas vezes Jesus fala a palavra cuidado. Jesus fala a palavra fique atento. Jesus fala a palavra vigie. Mas também nesse texto, por algumas vezes, Jesus fala, não tenham medo. Por algumas vezes Jesus fala, não fiquem preocupados. O que eu vejo nesse texto é que de tudo que Jesus falou aqui, uma coisa ele quis dizer, não fiquem acomodados. Uma coisa Jesus queria transmitir para eles, a situação não seria confortável. Não era uma coisa confortável. Tudo o que aconteceria poderia trazer muitas coisas, mas menos conforto. Mas quando nós olhamos para a gente, quando nós olhamos para esse até chamado evangelho que está sendo pregado, é um evangelho que está pregando para as pessoas o quê? Conforto. Venham, eu tenho um conforto para você. Vai ficar tudo bem. Vamos ter um tempo de tranquilidades, de paz, de bonança, de prosperidade, vida boa. Olha, esquece perseguição, seus inimigos serão todos destruídos, as coisas vão ser tranquilas, enfim. Jesus falou algumas coisas para eles, mas ele jamais disse para eles que a coisa ia ficar confortável. Porém, ele diz, não tenham medo, não se preocupem. Dentro desses sinais, e eu divido eles em 3 grupos de fatos que Jesus narra aqui, o primeiro dele, ele fala do aparecimento dos impostores, considerado como falsos cristos, falsos mestres e falsos profetas. E isso aconteceu e vem acontecendo ao longo dos anos. Não é uma coisa que existe só hoje. Aconteceu no tempo da igreja primitiva, quando a igreja começou, já existiam lá os falsos mestres, os falsos cristos, já existia gente dizendo assim, eu sou Cristo, eu tenho o mesmo poder de Cristo, eu faço as mesmas coisas que Cristo. Ao longo dos anos, das passagens dos tempos, queridos, da história, esses acontecimentos, falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos, houveram em abundância. E eles estão presentes ainda hoje. E qual é a questão? Por que Jesus falou para a gente ficar atento
atentos com eles, ao ponto que Jesus fala assim: olha, nesse mesmo tempo dos falsos cristos vão ter guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, doenças, vai acontecer tudo isso, mas olha, isso aí não é nada frente ao estrago que essa galera dos falsos cristos, dos falsos profetas e dos falsos mestres vão fazer. Porque na verdade eles vão desviar o foco das pessoas. Quando ele fala que eles vão enganar até mesmo aqueles chamados escolhidos. Que são os escolhidos? São aquelas pessoas que reconhecem Jesus. Veja, por exemplo, vamos ver um exemplo da nossa nação, do Brasil. O Brasil é um país, na sua maioria, de cristãos. Pode ser que uma pessoa não professe a sua fé, ou não seja o chamado praticante que vai na igreja, mas se você pegar as religiões evangélicas e católicas, principalmente no Brasil, fazem parte do conjunto de religiões cristãs, que creem em Cristo, creem no Cristo, e aceitam Deus como o Senhor, é uma grande maioria. Mas, amados, o que está acontecendo com a nossa nação? Há um desvio da atenção. Mesmo as chamadas igrejas denominadas evangélicas têm mudado o foco do evangelho. Se você é curioso, se você procura essas coisas na internet, YouTube, você vai ver coisas bárbaras acontecendo. Você vê coisas que é tudo, menos o evangelho. Esses dias eu vi uns videozinhos assim que eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Um grupo de homens dentro de um lamaçal, um negócio de barro, um mangue, e eles dizendo assim: você que está aí, eles falam tudo com a voz mais ou menos forte assim: você que está aí, você não consegue sair desse mangue, desse atoleiro, tem o demônio que é o Exu da lama, e ele não deixa você sair. Aí ele falava: tenta sair aí, pastores. Aí os pastores faziam força assim, só que depois eles saíram, achei engraçado, e aí eles não conseguiam sair e tal, mas você vai lá na segunda-feira forte, e na segunda-feira forte, nós vamos ajudar você a sair da lama, e aí você vai comprar o sabão do lavandeiro, que vai lavar você, e você vai ficar purificado da lama, com o sabão do lavandeiro, que vai purificar você, e vai tirar a lama do seu corpo, você não vai ficar mais atolado na lama. Absurda. Tinha os caras dentro de um chiqueiro de porco, e não era palmeirense, lá dentro do chiqueiro do porco, e falando lá: esse lugar que nós estamos aqui é um lugar muito, um mau cheiro, terrível, e você não consegue sair e tal, mas você vai lá, vai ter a água da purificação, que vai tirar o cheiro dos porcos de você, e não sei o quê, vai lá. E coisas como essas, coisas absurdas, os chamados adivinhos, que fica adivinhando as coisas, usando as tecnologias aí, né? Alguns usavam o Orkut, que já saiu de moda, mas hoje usa outras tecnologias de internet, e fica lá dizendo que está adivinhando o que está acontecendo com a pessoa, e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo, entendendo que eles são profetas de Deus, e eles usam isso. Deus está falando comigo aqui agora, Deus está revelando isso. São falsos profetas, falsos ensinadores, que não têm vergonha, que não têm temor de usar o nome de Deus. Contratam endemoniados, contratam pessoas para fingir de doente, para dizer, promover uma cura, promover uma libertação falsa, para cobrar das pessoas, para enganar as pessoas, visando lucro, visando dinheiro. Pastor, você está falando contra a igreja? Eu estou falando a verdade. Jesus falou que isso ia acontecer, que viriam os falsos cristos, e falou para a gente, ele começa esse discurso assim, os discípulos perguntam: quando será? Que sinais haverá? Jesus começa: cuidado, cuidado que ninguém vos engane. Isso acontece por alguns motivos, gente. As pessoas estão querendo algo para si mesmo, faz parte do egoísmo humano. As pessoas querem as coisas facilmente, querem o ganho fácil, querem o lucro fácil, quer que Deus faz um negócio extraordinário para ele ficar rico da noite para o dia, querem essa grana, querem dinheiro, querem poder, e é isso que eles mostram carros do ano, mansões, dizendo: olha aqui, vai mudar tudo, você vai ser próspero, você vai ser isso, você vai ter aquilo, e muita gente está correndo atrás disso.
E o grande perigo disso, qual o problema disso? Está desviando o foco da verdade, do Evangelho, daquilo que é certo, daquilo que é correto, porque não fala em caráter, não fala em verdade, não fala em comprometimento, não fala em família, não fala em andar direito, não fala em testemunho, não fala nada disso. Tira o foco daquilo que é correto, da graça, do agir de Deus nas nossas vidas, do cuidado de Deus. Deus cuida da gente, Deus faz milagres, Deus tem poder, queridos, mas estão falsificando o Evangelho. Isso aconteceu com a igreja evangélica, isso aconteceu com a igreja católica, isso acontece com as religiões espirituais, espiritismo e tudo mais. Mudaram o foco, esqueceram Deus, esqueceram Cristo, esqueceram a essência do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Mas eu quero dizer para você, olha, ainda existe um Evangelho verdadeiro, o Evangelho ainda continua transformando vidas, tirando a pessoa de fato de uma vida miserável, sem esperança, sem alegria, trazendo paz ao seu coração, trazendo gozo, trazendo alegria. Esse é o verdadeiro Evangelho. Mas não é um evangelho de facilidades, não é um evangelho de mar de rosas, não é um evangelho em que as coisas vão ficar tudo bem e nada vai se levantar contra você. Não, querido. Tempos angustiosos. E essas coisas aconteceriam. O evento dos falsos cristos, falsos mestres, dos falsos profetas. Só mais um, que não você vai ficar enjoado. Eu vi um dos caras falando, e ele está numa reunião, e aí ele começa a falar assim: eu agora vou sair aí no meio de vocês, porque só de você tocar em mim, porque eu sou especial, ele diz. E só de eu entrar no meio de você, você vai ser curado, você vai transformado, você vai prosperar e tal. E o cara sai no meio, as pessoas se arrebentando para encostar no cara, para encostar num miserável, mentiroso, enganador. Esses dias eu chorei olhando uma coisa. Uma senhora com muita... Você vê que ela tinha uma carência de algo de Deus. E ela vai para um homem. E quando ela chega perto, o homem pega uma miséria de uma toalha, passa no rosto e dá para ela, e ela sai chorando, segurando aquela toalha, com o suor do cara. Uma coisa que nos enoja, porque essas pessoas estão muitas vezes se apresentando, fazendo sinais e maravilhas, e enganando muita gente. E eu estou dizendo, é o homem de Deus, é o cara de Deus. Queridos, não é esse o evangelho que a Bíblia fala. Não é esse o evangelho que a Bíblia promete para a gente. Não é isso, queridos. Ah, pastor, mas havia evidências que Paulo estava na prisão, querido. Paulo estava preso pelo Evangelho. Paulo não estava numa mansão na zona sul de São Paulo. Paulo estava na prisão. E as pessoas então pegavam os seus lenços e aventais e levavam lá para os enfermos, colocavam sobre eles. É uma outra coisa. Agora, compara a vida de Paulo com a vida desse pessoal. Mas para você não desviar de vez e falar por que eu vim hoje aqui na igreja, ok, nós vamos em frente. O segundo grupo de acontecimentos que Jesus narra aqui, ele fala dos sofrimentos dos seguidores de Jesus. Não vai continuar complicado um pouquinho ainda, mas vamos por aí. Os sofrimentos dos seguidores de Jesus. E aí quando eu olho esse sofrimento, falando de irmãos que iam entregar o seu irmão, o pai ia entregar o próprio filho, os filhos iam entregar os pais, e aqui não está falando, queridos, de pessoas, como a gente vê às vezes aí, jogando criança do prédio, ou o pai matando o filhinho, não é disso aqui não, está falando por causa de Cristo, por causa do testemunho de Jesus, esse tipo de perseguição. Fala, pastor, mas peraí, não tem isso. Talvez o nosso contexto aqui hoje não tenha uma perseguição desse tipo, mas ao longo da história isso aconteceu. Existem lugares que isso acontece, queridos. Vi o testemunho de uma mulher que o marido descobriu que ela estava indo numa reunião cristã, ele cortou as pernas da mulher, ela é viva.
atos de terror contra as pessoas por causa do testemunho de Jesus. Não muito tempo atrás, meu pai sofreu perseguição religiosa. A nossa casa, eu não era nem nascido ainda, ele contava isso para a gente. A casa era apedrejada pelas pessoas. Eles vinham fazer obra de macumba na porta da casa do meu pai, tacava pedra, quebrava as telhas, quebrava vidro. E não adiantava chamar a polícia, porque você ia lá para a delegacia, o delegado falava: o que o senhor veio fazer aqui na nossa cidade? Vai embora daqui. Perseguido por causa do Evangelho. Hoje nós estamos legal, nós estamos tranquilos. E talvez essa perseguição hoje seja uma perseguição como que silenciosa, uma perseguição que está varrendo como que os bastidores das igrejas ou da igreja. Contra aquilo que você fala, você tem que ter cuidado com o que você vai falar, você tem que ter cuidado com como é que você vai denunciar o pecado, você tem que ter cuidado com aquilo que você posta, porque existe um grupo de pessoas te olhando, e existem leis incriminadoras acontecendo aí nos bastidores do poder, para que a permissividade aconteça, para que as pessoas possam fazer aquilo que querem, de qualquer maneira. Existem projetos correndo por aí, para que cada um chegue aqui na igreja e faça o que quiser, sem que o pastor possa falar nada para ele. Isso tudo está acontecendo, e por causa do nome, por causa do Evangelho, virão perseguições contra a igreja, virão tempos difíceis, virão tempos de dificuldades, e muitas vezes, quando até mesmo um pastor se levanta, denunciando isso, falando isso, quando um padre vai lá na posta um vídeo falando sobre isso, ele é perseguido, às vezes até pela sua própria igreja, pela sua própria denominação, pelas suas lideranças, como um dos padres que postou um vídeo falando sobre a questão dessas leis que estão correndo por aí, de permissividade, foi tirado lá da paróquia dele, foi jogado fora, porque ele é proibido de falar disso, mas ele grava de novo falando: eu vou continuar denunciando. Veremos essas perseguições, queridos. Veremos essas coisas acontecerem profundamente. A maldade instalada, abominações, como já falamos aqui no outro momento, essa nova novela aí da Babilônia e tudo mais. Ela começa com duas senhoras dando um beijo na boca, assim. E por aí vai. Alguns corajosos estão denunciando isso. O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? E isso é alimentado por uma coisa: audiência, por pessoas que estão vendo. Ainda existe gente que acredita em BBB, Big Brother. Talvez existe crente que liga lá: eu vou votar não sei nem quem lá, ele não sair, que ele é legal. Acredita que aquilo é verdade. Gasta dinheiro de telefone: eu vou ligar uma de vez, que não quero que ele é legal, não quero que ele saia. E essa perseguição vai acontecer exatamente disso, porque quando você se contrariar, quando você se postrar contrário a isso, as pessoas vão dizer para você assim: ei, cara, você está por fora, você é um cara atrasado, você é uma pessoa desatualizada, hoje é assim mesmo, é o mundo de hoje. É esse tipo de perseguição dos irmãos que nós vamos ter. Não vendo seu irmão, né, no sentido família, o irmão de sangue, mas é seu irmão da fé. Quando você busca uma vida de santidade, uma busca na presença de Deus, uma busca de fidelidade, alguém vai dizer para você: já está querendo ser mais que todo mundo, já está querendo ser E as perseguições começam a acontecer nesse sentido. Aqueles que seguem a Jesus, Jesus falou assim: vão ter problemas. Só que aí ele falou 3 coisas para a gente. Primeira, eu garanto para vocês a minha presença com vocês. Eu estarei convosco todos os dias. Eu não vou abandonar vocês. Vocês estão ouvindo falar que eu vou para o Pai? É verdade, eu vou para o Pai. Mas tem uma coisa: a minha presença, espiritualmente, eu vou continuar com vocês. E eu vou dar autoridade para vocês.
Segundo, ele promete uma capacitação pelo Espírito Santo, que chegaria tempo que a gente seria levado em lugares que a gente não teria a menor condição de falar nada, mas que naquela hora o Espírito Santo nos daria palavras inteligentes, sábias, para confundir essas pessoas. E terceiro, ele prometeu que nós teríamos uma ousadia para ter um testemunho fiel, e eu pretendo até usar mais isso aí. Olha, vocês serão levados diante de autoridades, governadores, diante de reis. Isso é uma oportunidade para vocês testificarem do meu nome. Não é para vocês chegarem lá e falar assim: oh, relivia a barra aí, cara. Você está pegando demais nosso pé, a coisa está complicada, estamos sofrendo. Não, Jesus fala assim: quando vocês chegarem lá, cheguem com ousadia. Eu estou dando uma oportunidade para vocês confundir esse pessoal. E isso aconteceu, querido. Pedro e João foram levados diante das autoridades. E quando chegaram lá, falaram: mas quem são esses caras? Ah, eles eram pescadores, trabalhavam com a pesca aí e tal, dos barquinhos lá. Aí ficaram com esse Jesus aí. Aí chamaram eles para conversar. E aí começaram a perguntar para ele: escuta, quem que é essa autoridade que vocês têm para falar isso? Você quer saber, excelência? Quero, fala aí para nós. Isso aqui tudo começou com um homem que vocês crucificaram, porque Deus o fez Senhor e Deus sobre todas as coisas. Mas vocês traíram ele, vocês entregaram ele para o conselho dos romanos, mataram, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E quero saber, vou falar uma coisa para vocês: é na autoridade do nome dele que um homem que está aí fora, foi curado da paralisia e está andando e caminhando. Aí os caras falam assim: mas gente, eu não estou entendendo nada. Como que esses caras falam desse jeito? Como que eles sabem a ordem processual de falar? Como que eles entendem isso? Aí eles falam assim: como é que é isso? Eles ficaram sabendo que eles tinham estado com Jesus. E na autoridade do Espírito Santo eles confundiam as autoridades. O pessoal falava: sai um pouquinho, a gente vai conversar aqui, ver o que a gente vai fazer. Aí eles começavam a discutir, virava uma confusão, eles não conseguiam chegar num acordo, falavam: vai embora, porque vocês complicaram a gente aqui. Várias vezes Paulo chegou dentro das autoridades, queridos, e eles começaram a fazer perguntas para ele. Paulo falava uns negócios para eles, falava assim: mas eu acho que eles não sabiam o que falar mais, e aí eles ficavam confusos. Ele quebrava tudo porque o Espírito de Deus dava uma ousadia de um testemunho fiel a eles. Ei, sabe o que Deus quer hoje de nós? Que nós tenhamos esse testemunho fiel, que diante da sua família, diante dos seus amigos, das pessoas que te questionam, você pode chegar para ele e falar assim: olha, você pode não concordar comigo, você pode não receber meu testemunho, mas tem uma coisa: você não pode ignorar o que Deus fez na minha vida. Você não pode ignorar o que eu era, como eu andava, as coisas erradas que eu fazia, e o que Deus transformou a minha vida, o que eu estou fazendo hoje, como eu estou andando hoje. Nós temos tido conversa aqui com alguns irmãos que estão participando do projeto de integração, que estão recentes na igreja, e a grande questão que eles colocam isso é: pastor, os meus amigos chegam, meus amigos de trabalho, falam assim: você é outra pessoa, não é possível. O que aconteceu com você? A família persegue, mas ao mesmo tempo tem que se curvar dizendo: você mudou. Esse testemunho fiel vai impactar gente, vai mudar as pessoas, vai mudar o coração das pessoas, vai transformar vidas. Eles vão ver algo na gente. Finalmente Jesus, ele fala o seguinte: vai haver um tempo de uma chamada abominação terrível, que vai estar no lugar onde devia estar. Os outros evangelhos vão fazer uma citação isso, dizendo que é a abominação que falou o profeta Daniel. Daniel falou sobre isso, e essa palavra de Daniel, profetizada 700 anos antes de Cristo, ou melhor, 500 anos antes de Cristo, tem um cumprimento em 3 momentos. Primeiro aconteceu no ano 168 antes de Cristo, quando o governador Antíoco Epifânio, grego, ele entra no templo que existia, o templo que não era ainda o templo de Herodes, e ele oferece animal imundo no altar. Ele também coloca ali dentro do templo de Deus, o templo dos judeus, uma estátua, uma imagem de Zeus, profanando aquele lugar. Em segundo momento, acontece no tempo que a igreja estava vivendo, nesse ano, entre 63 e 69 depois de Cristo,
Quando primeiramente os judeus, chamados judeus zelotes, era um grupo revolucionário entre os judeus. Eles abrigam dentro do templo assassinos, pessoas que eram criminosos políticos, que matavam as pessoas. Eles andavam com uma adaga, uma pequena espada na cintura, e eles se infiltravam no meio das multidões, quando estava tendo os tumultos, os manifestos, e eles chegavam assim, sem que ninguém visse, e chegava por trás, esfaqueava alguém, e dava uma esfaqueada ao outro aqui, e saíam, e aquela confusão era criada nas multidões, no meio das pessoas, e essas pessoas, então esses judeus, abrigaram, esconderam dentro do templo esses criminosos. E também os romanos fizeram uma estátua do imperador e colocaram dentro do lugar santo, no Santo dos Santos, que era o lugar mais especial do templo, onde estava a manifestação da presença de Deus. Eles colocam ali uma estátua do imperador. Cumpre pela segunda vez essa profecia. Mas Jesus fala de um terceiro momento dessa profecia, que Apocalipse vai descrever como a vinda do anticristo, chamado homem do pecado, e que ele vai assentar no templo de Deus, dizendo ser ele o próprio Cristo, e ele vai dizer: adorem-me agora, eu quero adoração a mim, e isso iria acontecer, essa abominação que estaria no lugar onde não deveria estar. Jesus está dizendo que isso aí eram cumprimentos, eram sinais de que haveria um fim de todas as coisas, e que haveria um tempo. E quando ele termina de falar essa parte, ele fala: mas aí vai acontecer algo extraordinário. Quando as coisas estiverem tão difíceis a ponto de se tornarem insuportáveis, vocês verão um sinal. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. E é interessante que quando ele fala essa palavra, ele está dizendo assim que todos os poderes instalados, todas as autoridades que passaram até agora, não é nada, não significa nada diante da autoridade, do poder da volta de Jesus. Ele virá com poder e grande glória. Ele diz que os anjos de Deus ajuntarão os seus escolhidos, e Paulo vai dizer que isso tudo acontece em 8 milésimos de segundo, num abrir e fechar de olhos, calculado em 8 milésimos de segundo. Os anjos do Senhor ajuntarão os seus escolhidos em todas as extremidades da terra, como se dos 4 ventos de todos os tempos, o Senhor vai juntar todos os seus escolhidos e vai arrebatar para estar com Ele. Isso se chama volta de Cristo, e isso é uma verdade, e isso vai acontecer. Isso é uma realidade bíblica. E os cumprimentos do que Jesus está falando, está sinalizando. Por isso que eles perguntaram: quando e que sinal? Aí ele fala: quer saber os sinais? São esses aqui: falsos cristos, falsos mestres, abominação, perseguição. Tudo isso são sinais que vão levar para um evento final, um evento extraordinário, a volta de Cristo. Agora, quando? Aí ele diz: porém, aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem ele mesmo naquele momento sabia, porque ele não tinha sido glorificado ainda. Então ele diz: nem o Filho sabe, nem os anjos sabem, só o Pai sabe esse dia. Agora é importante, porque Deus já tem esse dia estabelecido. Deus já sabe qual é esse dia, e esse dia vai acontecer. E o cumprimento de todas essas palavras é para dar crédito a essa palavra final que ele falou, que ele voltaria. Se nós estamos vendo tudo isso que Jesus falou, e Jesus falou assim: eu estou dizendo isso agora, eu estou dizendo isso antecipadamente, para que quando acontecer, vocês saibam. Porque falar depois é fácil, né, irmãos? Tem gente que é assim, né? Acontece alguma coisa: eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, sabia. Mas Jesus falou: eu estou falando antecipado. E ele deu detalhes de acontecimento, não foi coisa jogada assim não, como alguns que predizem as coisas aí. 2015 vai morrer um artista famoso. Todo ano morre um artista famoso. 2015 vai cair um avião, já caiu uns par dele. São predições que as pessoas jogam assim. Mas Jesus não, deu detalhes, o que ia acontecer, como seria. Mas quando? Isso aí vocês não precisam saber agora. E ele termina com um texto que eu quero terminar com ele também, que é o versículo 37. O que lhes digo, não digo só para vocês, digo a todos: vigiem. Eles foram em 4, chamaram Jesus em particular e falaram: Senhor, quando? Que sinais haverá? Jesus fala tudo isso, mas quando ele termina, ele fala assim: isso que eu estou dizendo para vocês
não é só para vocês. Eu estou dizendo para todos. Vigie. Essas palavras não eram só para aqueles 4 homens, era para nós hoje. Era para você. É para você ficar sabendo disso. Ele está dizendo para você, vigie. Vigiar é tomar cuidado. Vigiar é estar alerta. Vigiar é estar olhando o que vem depois. A expressão é como que alguém que se coloca na ponta do pé, estica o pescoço para ver o que está vendo adiante. Então ele faz assim. Você viu as pessoas às vezes quando vai esperar um ônibus, essa coisa toda, que eles ficam assim? Como se isso fosse adiantar o ônibus, né? Mas as pessoas fazem isso. Você também faz, eu também já fiz. Mãe faz isso muito quando ela quer ver se o filho está vindo, né? É isso que Jesus está dizendo. Ei, fique assim, ó, olhando tudo o que está acontecendo. Vigie, fique atento. Na ponta do pé, pescoço esticado, olhos abertos, olhando tudo o que está acontecendo. Quando você vê essas notícias na televisão, ó, opa, aconteceu mais um ali, ó. Como faz o Adilson? Está chegando. Quando você vê uma reportagem sobre isso, ó, mais um. Para você vigiar. Pastor, acabou com o culto. Poxa, e aqui? Mais 2 palavrinhas para você que Jesus falou. Não tenha medo e não se preocupe. Se você está nas mãos do Mestre, você está nos braços dele, não tenha preocupação. Ele vai estar com você, ele vai guardar você. Quando ele escreve lá ao pessoal das igrejas, no livro de Apocalipse, ele fala assim, como guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora e da hora da tribulação que virá sobre todo mundo. Eu vou guardar vocês. E a expressão guardar ali é como uma ave que abriga o seu filhote sobre as suas asas, e ela se posta de uma forma assim, ninguém toca aqui nos meus filhotes. É como uma fera, um leão, ou uma leoa, né? Não é o leão que protege os filhotes, a leoa que protege os seus filhotes. Chega perto para pegar, se isso é bom. Jesus está falando assim, eu também guardarei vocês, eu vou abrigar vocês na hora da tribulação, como um leão que está protegendo os seus filhotinhos. Eu vou guardar vocês. Você não precisa ficar desesperado. Não é para você sair daqui apavorado e agora o que vai acontecer. Observe essas palavras. Tome cuidado. Vigie. Orem. Está escrito aqui, orem sobre algumas coisas. A sua oração pode mudar esses eventos. A sua oração pode mudar o tempo desses eventos. Tome cuidado, querido. Não fique andando atrás das facilidades, as chamadas facilidades do Evangelho. Pastor, aqui do Bom Retiro é muito complicado, já estou aqui 1 ano e minha bênção não chega. Tem um rapaz falando aqui que 2 meses vai chegar, se eu for lá. Se eu der o meu tudo, vai ser rapidinho. Se eu der meu Isaac, aí eu nem tenho Isaac. Tu tem um irmão aqui que tem um filho que chama Isaac, né? Se você passar no corredor não sei das que, e passar no não sei o que lá, ou vir no dia tal, no endereço tal, querido, não é isso. Não é essa igreja que muda nada. Sou eu que mudo ninguém. Não é denominação nenhuma que muda nada. A sua vida tem que estar escondida em Cristo. É Jesus que é a solução. Ele é a resposta. Só há um Cristo, só há um Senhor, só há um Deus. É só Ele. E é só por Ele, queridos. É só nele. Não tem outro caminho de salvação. Não tem outro caminho de vitória. É dele que nós precisamos. Qualquer religião, qualquer igreja que te ofereça outra coisa,
que não seja Jesus. Considere ela falsa. Considere ela um engano. Qualquer religião, qualquer igreja que te apresente alguma solução para a sua vida, que não esteja no nome de Jesus, querido, é engano. Qualquer homem, qualquer mulher que diga para você assim, você pode comprar um negócio aqui que vai resolver o seu problema, está te enganando, querido. Ah, pastor, mas tirou oferta aqui, fala do dízimo aqui. São contribuições naturais do projeto, da obra de Deus. Isso não salva você, não livra você do inferno, nem te leva para o céu. Isso é só você entender que você faz parte de uma comunidade, e como tal você participa nessa comunidade. E Deus, porque é muito misericordioso, Ele pode abençoar você. E tem mais, e se Ele souber que dar dinheiro para você vai destruir você, Ele deixa você pobre, mais pobre do que você está. Porque eu conheço gente que veio para o Evangelho e Jesus tirou tudo o que ele tinha, porque se ele continuasse rico, ele viraria as costas para Deus. Deus não trabalha com esse negócio não, queridos. A ideia de Deus não é essa para a gente. A palavra do Evangelho é a seguinte, se você tem com que sobreviver, com que se vestir, com que se alimentar, e ter uma vida quieta e sossegada, contente-se com isso. A palavra de Deus diz, vai ter com a formiga preguiçoso, examine os seus caminhos. Trabalhe, lute pela sua família, conquiste seus projetos, faça o melhor enquanto você estiver aqui. Mas qualquer evangelho que vem prometer para você, sei o quê, você vai ter a melhor casa da cidade, você vai conversa fiada. Né? Riqueza é um dom. E quando se fala isso dentro do evangelho, Deus sabe para quem Ele dá a riqueza. Porque tem muita gente que se adquirir riqueza, sai dos pés do Senhor. Perde a humildade, perde a simplicidade. É isso. Viva honestamente. Não deixe as pessoas te enganar com essas conversas fiadas. Siga Jesus. Ele é o caminho. Agora, servir a Jesus traz uma alegria imensa. Traz um gozo na alma. Mesmo passando às vezes, mesmo que tiver que passar por isso aqui. Agora, a gente está bem aqui no Brasil, querido. Hoje nós estamos bem aqui. Não sei se vamos continuar assim, mas por enquanto nós estamos bem. Por enquanto as portas estão abertas para a gente. Por enquanto nós nos reunimos aqui, fazemos barulho, ligamos som, as portas estão abertas, podemos falar, ir para a televisão, pregar na televisão, no rádio, na internet. A coisa está uma bênção. Sejamos fiéis. Não falsifique o Evangelho. Não facilite as coisas para você. Deixa Deus cuidar de nós. Queria pedir para vocês colocar de pé, por favor, para a gente fazer uma oração. Tem algumas pessoas que vieram aqui hoje, nosso culto, e eles estão um tanto quanto decepcionados. Eles transferiram essa decepção para Deus, mas na verdade estão decepcionados com a igreja. Porque fizeram algumas promessas de facilidades para eles. Disseram que se eles fossem para a igreja, eles teriam uma vida muito diferente. E que seriam muito prósperos, acabariam as dificuldades, acabariam os problemas, e você acreditou nisso, e por causa disso você foi para a igreja, e a coisa piorou. Você está meio decepcionado com esse negócio. Talvez você veio aqui hoje, ou quem sabe aqui, seja um lugar aonde aconteça aquilo que eu estava pensando que ia acontecer. Esse lugar não tem poder mágico, esse lugar não é outro lugar, esse é nosso lugar de reunião. O que eu posso te afirmar, o que eu posso te garantir, é que Jesus pode mudar a sua eternidade.
Porque, pode ser que as coisas mudem bastante aqui na terra. Você conquista algumas coisas, mas se a sua eternidade não mudar, isso não vale nada. Talvez você consiga mais uns 30 anos aqui na terra, uns 20 anos, de boa, tranquilo. Mas o que é isso diante da eternidade? Porque quando Jesus acaba essa palavra, ele está dizendo assim: então eu vou voltar, e eu vos levarei, e aí vai chegar o tempo da eternidade. E a pergunta que se faz hoje é: onde você vai passar essa eternidade? Ou antes, com quem você vai passar a eternidade? Para que não haja discussão teológica, né? Não, a eternidade é no céu, é na terra, é não sei o que lá, é o que. Então, com quem? Porque se a sua eternidade for com Jesus, pode ser em qualquer lugar, que vai ficar bom. Uma vez um pessoal dessa uma religião chegou assim: não, cara, não existe céu não. Não existe céu, não sei o quê. Tal. Falou: olha, eu não vou discutir com você não, embora eu acho que exista, mas fazer o seguinte: eu entreguei minha vida para Jesus, e Ele guia minha vida, e a minha eternidade vai ser com Jesus. Se for no céu, vai ser legal, porque se tiver céu e Jesus não estiver lá, também não quero estar lá. Se for aqui na terra e for com Jesus, maravilha. Se for no inferno e Jesus for para lá, ele vai arrumar aquele negócio. Aí o cara ficou bravo comigo. Ele chega lá, ele apaga o fogo, ele arruma aquele negócio, ele purifica tudo, ele transforma tudo, e vai ser legal viver lá. Mas eu creio numa eternidade com Deus. É isso que importa. Com quem você vai passar a eternidade? Ele disse para um criminoso que estava do lado dele da cruz, quando o cara reconheceu que ele era Jesus. Ele falou assim: hoje você estará comigo no paraíso. O cara não perguntou: mas onde que é esse paraíso, Jesus? Ele só falou: tamo junto, vambora. É com o Senhor? É. Não importa onde seja esse paraíso, eu quero estar lá contigo. E é isso que Deus quer desafiar você, a você começar aqui e agora a ter uma caminhada com Jesus. O que vai acontecer nessa caminhada é o que Ele disser que vai acontecer. Se Ele quiser curar você, Ele cura você. Se Ele quiser que através dessa enfermidade o nome dEle seja glorificado e Ele te leve para a eternidade, Ele vai levar você. Mas a sua enfermidade não vai te destruir, ela vai te elevar. Se Ele quiser que você fique próspero, tenha muita grana e até abençoe a igreja, Ele vai fazer isso com você. Se Ele entender que a riqueza te confunde, te traz problemas, pode ser que Ele tire um pouquinho, mas você vai ser feliz, você vai ser abençoado, porque bênção não depende disso, ser abençoado não depende disso. E Ele vai caminhar com você aqui, e você vai caminhar com Ele aqui, e um dia, seja através da volta de Jesus, ou se você passar para a eternidade através do processo da morte, você vai estar com Jesus. Amém? Que isso possa ser uma palavra que direcione você a caminhar e andar com Jesus. Aleluia. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Recebê-lo como temos que
voltar pra recebê-lo. Estar bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama. O que você ouviu nesta noite, não temas, não temas, Ele vai voltar, aleluia, e nós estaremos com Ele. O bom